Bom, gente, boa noite para todo mundo. Desculpem, problemas aqui técnicos, mas foi assim, quando o Edgar me convidou para falar sobre o trabalho de comunicação que eu estou fazendo na UTI do Vila Santa Catarina, que, para quem não sabe, é um trabalho que se chama comunicação compassiva, eu respondi que eu não tinha experiência suficiente para dar uma aula sobre isso. Daí ele me respondeu: Adri, então fala o que você está fazendo e fala como você foi parar nas áreas de humanas. Eu achei engraçado, né? E pensei comigo, não sei responder essa questão. Pode passar o próximo, Edgar. Dizem que quando a gente está numa ilha, a gente precisa sair dela para enxergá-la, né? E então foi o que eu fiz. Eu me afastei para enxergar melhor e procurei no passado uma explicação para o que eu estou fazendo agora no presente. Pode passar, Edgar. Numa retrospectiva breve, assim, eu me lembrei que lá por 2014 eu percebi um aumento no número de queixas dos pacientes que vinham para o ecocardiograma de palpitação, taquicardia, sensação de aperto no peito, que ouve o coração quando deita e de insônia. Eles vinham fazer o eco, fazer Holter, tinham passado pelo consultório do cardiologista e essas queixas eu achei que estavam muito frequentes, uma observação subjetiva, né? Depois de uma conversa rápida, excluídas drogas para redução de peso, doença tireoidiana, álcool em excesso e cafeína, era meio fácil de perceber que era um sintoma na crise política econômica muito séria, muita gente demitindo e sendo demitida, e também pelo excesso de tecnologia, eu atribuí esses sintomas de arritmia e coisas ligadas ao coração à ansiedade. Próximo. E eu notei que com um pouco de estímulo e conversa, pode passar o próximo, Edgar, o paciente ele se sente à vontade para falar, né? E de costas, porque eu faço com a mão direita, eles ficam de costas, e exatamente como propôs o Freud, né? E a maca se transformou num divã. Nós sabemos que a psique pode manifestar seu desequilíbrio em sintomas físicos, como dor de cabeça, dor mandibular, bruxismo, desconforto abdominal, sudorese, fadiga, exaustão, sobrecarga sensorial auditiva, dor nos ombros, cãibras, unhas roídas, síndrome das pernas inquietas. Mas o que sempre me fascinou foi a relação entre estresse e sintomas cardíacos. Estresse e coração, principalmente a cardiopatia de Takotsubo e as arritmias. Próximo. Então, eu comecei a estudar por conta própria e me aprofundar um pouco nesses estudos sobre a conexão cérebro-coração. E eu observei que tem muitos grupos no mundo estudando isso, com esse mesmo intuito. Interessante até que numa universidade na Holanda existe uma disciplina na faculdade que é neurocardiologia, tudo junto. Próximo slide. Eu vou fazer uma pausa aqui no que eu estou falando para mostrar esse slide que eu gosto muito, que mostra o espectro da empatia. Na abscissa, vocês podem ver a compreensão e o engajamento, e nas ordenadas, o esforço. Nessa altura da vida, ouvindo as queixas dos pacientes, eu estava nos 2 primeiros estágios em relação a eles. Puxa, que pena, sinto muito por você,
Eu prestava atenção nas histórias, me interessava, mas era só. Próximo. Pode passar o próximo, Edgar. Anos depois, eu estava percorrendo o meu caminho, estudando, trabalhando, quando me deparei com o imprevisível. Próximo. Eu tentei contornar a situação. Próximo, Edgar. Mas foi impossível e veio um tsunami na vida pessoal. Eu não consigo descrever outra palavra que descreva melhor o que aconteceu na minha vida pessoal, que me pegou em cheio. Próximo. Quando as águas abaixam, vem o luto. E o luto, ele é a perda por morte ou separação do objeto amado, que pode ser uma pessoa, um emprego, um relacionamento, amputação de uma parte do corpo. É um processo de adaptação. E os sintomas físicos do luto mais comuns são náusea, hipertensão, boca seca, dor no peito, despersonalização, estômago vazio, palpitação e taquicardia. Olha elas aí de novo, né? E eu tive muitos sintomas, mas o sintoma que eu mais fiquei assustada, adivinhem qual foi? Próximo slide, foi arritmia. Eu tive um ataque de arritmia irregular, foi uma sensação assustadora, que durou o suficiente para eu ligar para a Ana Clara, que me orientou a encontrá-la no pronto-socorro do Einstein. Então, eu me troquei, eu chamei um táxi, eu desci 19 andares, e quando eu entrei no táxi, a arritmia reverteu. Foi muito longo, uma eternidade, e muito ruim. Próximo slide. Próximo slide, Edgar. Isso. Nesse ponto, eu cheguei no estágio de empatia com o paciente. Quando o paciente dizia que estava tendo palpitação por causa de um divórcio, uma morte, uma doença crônica, um filho doente, uma falência, enfim, eu dizia, eu pensava comigo, agora eu tenho empatia por você, eu sinto com você. Então, quando ele contava a história, eu sentia a história em mim. Próximo slide. Eu gosto muito dessa frase, que é de um psiquiatra de Viena, Viktor Frankl, que escreveu esse livro Em Busca de Sentido, em 1846, que é: quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudarmos nós mesmos. E, diferente dos pacientes, eu não procurei um cardiologista, eu não fui fazer eco, não fui fazer Holter, nada disso, porque eu tinha certeza que a minha arritmia tinha sido de origem emocional. Próximo slide. Então, eu intensifiquei a psicoterapia que eu já fazia, entrei com tratamento medicamentoso, antidepressivo, e o mais importante de tudo foi uma valorização da família, principalmente dos amigos e das amigas, dos meus bichos de estimação. Eu formei redes de conexão por WhatsApp, pela internet. Eu e as meninas do Einstein criamos um grupo chamado TEIA, um grupo feminino com mães de crianças pequenas, para a gente dar um apoio. E o Colcha de Retalhos, que foi um sucesso, apesar de não ter acontecido ao vivo, que foi um grupo que eu reuni 72 mulheres de lugares diferentes, e tudo isso com o intuito de criar uma rede feminina de proteção, que me ajudou muito. Próximo. Então, aqui estão representados esse suporte social que foi super importante da família. Próximo.
dos amigos. Muitos de vocês estão aqui nessas fotos e os que não estão nas fotos é porque eu não tinha foto, mas eu queria aproveitar esse momento. Pode passar o próximo, Edgar? Para agradecer publicamente a todos vocês que me ajudaram tanto, seja me substituindo no trabalho, trocando um período, trocando plantão, trocando de unidade, ou fazendo uma pausa para tomar um café, ou conversando um pouco, ou mesmo fazendo aquele silêncio que às vezes é tão necessário, né? Tenho muita gratidão por todos vocês. Próximo slide. Eu usei muito também em literatura e vídeos esse primeiro livro que está em vermelho, do Pondé, que é Amor para Corajosos. Eu ganhei do Dr. Romeu e ele foi como um choque para mim. Foi um choque, quase uma cardioversão elétrica, praticamente. E foi muito incrível ter lido esse livro. A Samira me deu esse outro livro que está em cima, preto, que foi um abraço carinhoso. E esse vídeo da Esther Perel, que o Fischer me mandou, eu devo ter assistido mais ou menos umas 10 vezes. Cada vez que eu assisti, eu aprendi uma coisa diferente. Pode passar o próximo. Além disso, eu fiz um curso de mindfulness, não sei se vocês já ouviram falar, é um curso, mindfulness quer dizer atenção plena. É um tipo de meditação que ajuda a gente a focar. E eu usei muito as técnicas do curso no trabalho, porque eu precisava focar no ecocardiograma, nas coisas do paciente, eu estava muito mal, então foram coisas que me ajudaram bastante. Além disso, eu apelei para o cinema, que eu amo, fiz muita massagem corporal, voltei para uma espiritualidade que estava um pouco abandonada, escrevi muito, escrevi, e fiz um curso de psicanálise chamado Conflito e Sintoma. Pode passar o próximo. E claro, que fiz a coisa que eu mais adoro fazer no mundo, que é viajar. Tive a oportunidade de viajar com essas duas figuras queridas, Edgar e Linhares. A gente ficou um tempo juntos em Munique e depois eu segui o meu caminho sozinha, que foi muito reparador. Bom, depois de cicatrizada e recuperada, próximo slide, veio a Covid-19, né? Chegou o coronavírus e com ele uma sensação de tantas sensações, né, que vieram para a gente, que agora todo mundo está sentindo. Próximo slide. Então, esse inimigo invisível trouxe medo. Medo do desconhecido, medo de morrer, de alguém próximo morrer, de contaminar-se e de contaminar os outros, medo de perder o emprego, de não bater metas, de não cumprir prazos, de não pagar os boletos. E tudo isso, o medo, traz muita ansiedade, e aí nós voltamos para todos aqueles sintomas da página 1, né? Então, muitos de vocês aqui devem ter sintomas, esses todos que eu estou dizendo, e que eu já contei, porque é normal numa fase como a gente está. Além disso, o isolamento traz muita angústia, muito estresse, sensação de fracasso, sensação de impotência. Então, no meu caso, especificamente, essa sensação foi muito forte. Pode passar o próximo, Edgar? Porque as minhas férias foram mantidas pelo hospital, mas a minha viagem cancelada. Então, o hotel no penhasco cancelado, a viagem com a minha filha, o encontro com a minha filha cancelado, viagem com ela cancelado, e o meu passaporte foi carimbado apenas do banheiro para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para a lavanderia. Próximo slide. Num primeiro momento,
com a ansiedade muito alta, eu frequentei todas as lives sobre Covid. Eu estava muito ansiosa, então eu consumi compulsivamente a literatura sobre o assunto. Com o tempo, eu me inscrevi em lives de filosofia, de literatura, de música, de exercício físico, fiz aula de dança com o Grupo Corpo, fiz aula de pilates e criei grupos de WhatsApp. Eu criei um grupo chamado Aprendizados na Pandemia, com um amigo psicólogo. Criei um grupo que se chama Pontes, que eu fiz com uma amiga médica do cuidados paliativos e com uma psicanalista. Fiz o lado B do HIAE, Fun and News, porque eu estava isolada em casa, sozinha, e eu não conseguia ficar sem falar com vocês, sem conversar com vocês. E só podia conversar sobre eco e eu queria conversar sobre outras coisas, então foi o caminho que eu achei. O Good Vibes, que vocês viram, que foi um grupo de música que fez um sucesso estrondoso internacional. E apelei também para Comfort Food, que é aquela comida aconchegante, quentinha, gostosa, que dá um carinho, um abraço. Por exemplo, os pães do Edgar, as tortinhas de maçã da Gláucia, enfim. Além disso, escrevi muito, continuo escrevendo muito, fiz muita meditação e muito relaxamento. Pode passar o próximo, Edgar? Paradoxalmente, a vida mental intensa havia uma vida física muito limitada, né? Então eu me vi sozinha dentro de um apartamento, eu tô ali numa figurinha ali lá em cima, no 19º andar, esse prédio à direita é o meu prédio do condomínio, tem até propaganda aqui do imóvel se alguém quiser comprar. Eu tô lá em cima e a minha janela é virada para o parque, então esse era o cenário, sozinha em casa e com esta vista. Então, eu tive que parar. Mentalmente eu estava muito ativa, mas eu precisei parar. Próxima. Então, eu fiquei 20 dias em casa, em isolamento total, e eu percebi, a primeira coisa que eu percebi é que quando você para, você vê que se o trem está muito rápido, você não vê a paisagem. E a paisagem pode ser bonita. Próximo. Então, foram alguns aprendizados, né? O primeiro aprendizado é que o silêncio alimenta o medo. A gente não tem que fugir do medo. A gente tem que reconhecer o medo e ter coragem em validar o que sentimos. Nós temos que nos cuidar com gentileza. E não somos obrigados a ter pensamento positivo sempre. A gente tem que ter um tempo para reflexão, um tempo para se conhecer a si mesmo, para reconhecer os nossos limites e para fazer uma conexão entre os nossos pares. Próximo. Aí, nessa ocasião, eu me lembrei do Domenico Di Masi. Domenico Di Masi é um escritor, um sociólogo italiano que escreveu O Ócio Criativo. Domenico Di Masi sempre defendeu que o ócio é um fator que estimula a criatividade pessoal. E há muito tempo ele defende que nós trabalhemos menos e que usemos o nosso tempo para contemplação. Próximo. Essa artista plástica, a Marina Abramovic, é uma artista sérvia, ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo falando sobre a pandemia e ela disse que as pessoas na pandemia deveriam se cercar de beleza e mergulhar em si mesmas. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não tive saída além de olhar para a janela e me cercar das belezas que eu vejo todos os dias, o sol nascendo, o sol se pondo, e mergulhei. Próximo. Então, a primeira coisa foi um autocuidado, né?
eu comecei a participar desse grupo de Olhar Apreciativo, que é um grupo que a Floriana montou, fundou, vamos dizer assim, que o nome diz tudo, né? Olhar para as coisas apreciando e não olhar apressadamente. E entrei em 2 grupos do Facebook que se chamam View from My Window e What Do You See from Your Window, que são grupos que foram montados por pessoas em lugares outros do mundo. E a proposta era a seguinte: você tem que fotografar da sua janela o que você vê durante a pandemia e o isolamento. Tá? Participei também, continuo participando muito desse grupo que se chama Pense em Bem-Estar, que é o grupo de uma psicóloga chamada Adriana Nunan, e esse outro grupo que se chama Saúde Mental em Tempos de Coronavírus, um grupo para médicos. Alguns de vocês aqui fazem parte desses grupos. Próximo. As fotos foram as coisas mais assim inusitadas, né? As fotos que as pessoas mandam, principalmente desses países onde tem os animais se aproximando muito quando o homem sai fora, né, para de atrapalhar, são fotos maravilhosas. Então as pessoas fotografaram das janelas isso que vocês estão vendo: canguru com filhote na bolsa, urso na janela, esse bicho na Noruega que eu não sei nem o que é, se é uma mistura de cavalo com alce, enfim. Mas o que me chamou mais atenção, além das figuras maravilhosas, foram os textos das pessoas, porque você manda a foto e você tem que escrever um pequeno texto. Então, os textos, esse, por exemplo, dessa pessoa de Istambul, dizendo que perdeu o cunhado para a Covid-19 e que a irmã também estava infectada, se recuperando em casa. E agradecendo aos pensamentos, às bênçãos e ao suporte, muito tocado pelas palavras que as pessoas mandam. Próximo, Edgar. Então, assim, vejam que maravilha de cenário, né? Parafraseando a nossa música. Aqui essa é uma figura na Noruega, outra na Islândia. São lugares lindos, então as pessoas fotografam, moram em lugares assim, mas eu sempre me desviava para o texto das pessoas que estavam sofrendo. Então, por exemplo, essa moça é uma enfermeira administrativa de Covid-19 que ela fala, perdi colegas e perdi um vizinho, né? Pode passar para o próximo, Edgar. Então eu resolvi bater uma foto da minha janela, foi um pôr do sol comum, nada de espetacular. Eu mandei essa foto com um texto pequeno dizendo que eu era médica, que eu ia do trabalho para casa, e mandei essa foto 11 horas da noite, e de manhã, quando eu acordei, tinha 3.300 curtidas na foto. Então, eu mandei essa foto e eu fiquei muito impressionada com os comentários das pessoas na foto, né? Que foi de agradecimento, gente do mundo inteiro falando: ai, Deus te abençoe pelo seu trabalho, que vocês tenham sorte, que vocês isso e aquilo. Isso para nós, eu estendo para nós porque é para nós. Então, eu fiquei muito impactada com os comentários. Pode passar o próximo, Edgar. E como diz aquela frase, gentileza gera gentileza, né? E eu comecei a pensar muito nas pessoas que estavam perdendo parentes para o Covid-19, que muitas pessoas que estavam ali naqueles comentários estavam sofrendo com essas perdas, né? E foi muito interessante ouvir compartilhamento de emoções de gente do mundo inteiro e gente que você não conhece, né? Pode passar o próximo. Então, eu comecei a me engajar, vamos dizer assim, com essa história e comecei a ler um pouco e vi que os rituais, eles ajudam a organizar a realidade no momento de uma crise intensa. O velório é um reconhecimento social da dor, no olhar das pessoas que te valorizam. E na Covid-19 não tem despedida, né? Não tem ritual. É um luto desprotegido, eles ficam totalmente desamparados, né?
Próximo. E eu frequentei também, comecei a frequentar esses 2 sites brasileiros, vocês devem ter ouvido falar, o Inumeráveis, que eles dão um nome para cada brasileiro que morreu de Covid-19, para não virar estatística apenas, e é muito, assim, emocionante. Eu coloquei aqui essa mensagem dessa pessoa que colocou: "Fiquem bem e cuide das crianças, amo vocês". Essa foi a última mensagem que recebi do meu pai, por exemplo, né. Então, no Inumeráveis, é esse tipo de mensagem que aparece, né, as pessoas fazem homenagens a quem faleceu, e esse outro Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil também tem a mesma linha, só que eles colocam as fotos das pessoas também. Próximo. Então, a essa altura, na escala de espectro de empatia, eu me senti na última escala. Eu acho que eu cheguei nessa parte da compaixão. Eu me mexo por você, eu faço alguma coisa. Próximo. Pode passar o próximo, Edgar. Isso. Então, compaixão dá poder. A compaixão transforma. Reconhecer o que você pode fazer para ajudar, recolher o que você tem de recurso e oferecer para a pessoa. A ação compassiva é reconhecer a dor do outro, entrar em contato com essa dor, de fato, reconhecer os seus recursos, os seus próprios recursos e colocar em prática. Uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez também pensar em ajudar, pode passar o próximo, Edgar? Foi que aqui no Brasil, né, esse abismo social, então é óbvio, a gente imaginava que isso fosse acontecer, né? Esse gráfico mostra a distribuição de mortes por faixa de renda na Grande São Paulo. Então vejam que absurda a diferença, né? 66% dos óbitos em pessoas que ganham de 0 a 3 mil reais por mês e 1,2% de óbitos em pessoas que ganham a partir de 19 mil reais. Brasileiros que não têm recurso nenhum. E me fez fazer alguma coisa nesse sentido. Próximo. A OMS diz que 3,6% da população mundial sofre de ansiedade, mas essa incidência é de 30% entre médicos e enfermeiros. Isso pré-Covid-19, pré-pandemia. De março de 2020 para cá, saiu um artigo na Medscape que mostrou que em 1.257 profissionais de saúde na China, 61% dos enfermeiros diziam que tinham ansiedade e 39% dos médicos, assim, dizendo de sintomas relacionados à ansiedade. 72% desses profissionais de saúde sofrem de estresse. 34% de insônia e 45% com outros sintomas de ansiedade. Então, essas duas coisas me fizeram pensar em ajudar não só os pacientes mais desfavorecidos, e assim como os profissionais de saúde, meus colegas que estivessem precisando, né? Então, o próximo foi aí que eu aceitei o convite do Hércules para participar da comunicação compassiva na UTI do Hospital Vila Santa Catarina, fazendo contato com familiares de pacientes internados com Covid-19 que não podem visitar os seus doentes, né? Os médicos intensivistas muito sobrecarregados, então houve essa ideia de fazer essa ponte entre médicos e familiares. Então eu pegava o plantão dos médicos da UTI e ligava para as famílias, né? Eu comecei no dia 29 de maio fazendo isso, e logo depois o Bruno, que é o chefe da UTI, montou um grupo de WhatsApp chamado Boletim Covid, com médicos da UTI, médicos responsáveis pelo boletim, que aí o grupo aumentou, sou eu e mais
as médicas afastadas por Covid ou afastadas por gravidez, e a Samira, que se pronunciou e tá fazendo um trabalho voluntário. Além disso, foram associados psicólogas e assistentes sociais de acordo com as nossas demandas, na verdade, as demandas dos pacientes que a gente falava, né? Próximo slide. Aqui, então, é só para vocês verem o perfil do paciente do Vila Santa Catarina, né? Então, aqui, por exemplo, ventilação mecânica. Primeira barra é do Einstein Morumbi, segunda Orion, terceiro Vila Santa Catarina, quarto MBoi e quinto e sexto são os hospitais privados e públicos de São Paulo. Outros, né? Então, ventilação mecânica e tempo médio de ventilação mecânica muito altos entre os pacientes do Vila Santa Catarina e MBoi, né? E nos públicos em geral. Próximo slide. Aqui, em relação ao uso de drogas vasoativas, vejam como os pacientes são mais graves, né? Do Vila Santa Catarina e do MBoi também, precisando de mais uso de drogas vasoativas, de suporte renal, que é o segundo item, também a mesma coisa, e VNI muito mais nos pacientes do Morumbi do que nos outros hospitais, né? Próximo slide. Aqui mostrando a mortalidade da UTI e a mortalidade hospitalar, mortalidade da UTI em azul escuro, hospitalar geral em azul claro, mostrando, de novo, né, esses pacientes mais pobres com uma mortalidade maior, e as últimas barras vermelhas, a mortalidade em pacientes com ventilação mecânica, mostrando a mesma coisa. Próximo slide. Esse slide mostra o número de óbitos em número absoluto, né, de março para junho, então, do Morumbi, Orion, Santa Catarina e MBoi, e embaixo a idade média, que não muda muito, os pacientes do Morumbi são um pouquinho mais idosos, né? Pode passar o próximo. Então, o nosso intuito, meu intuito, eu comecei a conversar dia 29 de maio com as famílias, eu falei até agora com 35 famílias, o intuito é fazer uma comunicação mais humanizada. A gente pode falar de parâmetros hemodinâmicos, de exames, tudo que a família quer saber, a gente passa, mas de uma forma humanizada, com tempo para conversar, com tempo para ouvir. E a gente faz essa ponte, por exemplo, como tem essa senhora aqui numa videochamada, a gente faz essa ponte entre a família que pede a videochamada com a assistente social e a psicóloga. Próximo. Eu não quis fazer isso de uma forma muito assim empírica, vamos dizer, e só intuitiva, e fui dar uma lida em todos os guias da OMS, tudo que tem de coisa oficial, né? Então, aqui, a primeira coisa que eles falam, a OMS, é que quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que ter um autocuidado. Então, do mesmo jeito que um carro precisa de gasolina, você precisa estar com o tanque cheio para ajudar na Covid-19. Porque a Covid-19 não é um sprint, é uma corrida longa distância. Pensando em você mesmo e em trabalhando com uma responsabilidade. Esse gráfico redondo é um mantra, assim, né? Então, no meio está escrito o que você pode controlar. O que a gente pode controlar? O que está sob o seu controle? Como eu respondo para os outros? Se eu estou me protegendo e tomando as medidas de proteção para prevenir infecção? E que informação eu vou dar para os outros? O que está fora do meu controle? Se alguém vai perder o emprego ou perder o emprego, se alguém vai morrer de Covid-19, como os outros agem em relação a isso e como o governo responde em relação à Covid-19. Eu tenho que admitir que esse último item eu precisei ler várias vezes, que estava fora do meu controle, porque eu voltei muitas casas no tabuleiro
por causa dele. Próximo slide, Edgar. Então, o autocuidado é uma estratégia de proteção ao profissional de saúde. Você tem que ter gentileza consigo mesmo, carinho e respeito próprio, fazer pausas, fazer pequenos momentos de repouso mental, banhos quentes e demorados, meditação, relaxamento, espiritualidade, conversa com os amigos, dar risada, assistir filmes, dançar, comfort food, música e literatura. Tudo isso leva a maior resiliência para aguentar o tranco. E vocês vejam que são exatamente as coisas que eu fiz intuitivamente quando eu precisei. Né? Isso são dicas da OMS. Próximo. Eu também olhei esses guias, que são guias de base psicossocial, dicas com base psicossocial, e também essa parte de cuidados paliativos e resposta humanitária a emergências e crises, né, que também é da OMS. Próximo. Eu fiz um curso também, que é um curso que se chama Primeiros Socorros Psicológicos, que é da John Hopkins. Participei de um curso da Ana Cláudia Arantes, que é uma médica paliativista muito boa, e tem esse Pílulas de Saber e de Sabedoria, que é dela. Ela tem um site que se chama Humana Vida. Aprendi demais, essa aula foi baseada muito no que eu aprendi com ela. E também li esse Guidelines de Ajuda de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia, que é daqui. Próximo. A comunicação compassiva, ela tem uma técnica. Você tem que fazer num lugar calmo, falar claramente, alto, com terminologia acessível, evitar jargão técnico, ser claro e conciso, basear-se na verdade, e usar a empatia. Como? Usando palavras: eu entendo, eu compreendo, eu percebo. Próximo. E usando também a compaixão. Ouvir, escutar com disponibilidade, pausar, respeitar, repetir quantas vezes necessário, reformular, abster-se de induzir, não julgar, não censurar, respeitar confidencialidade e individualidade, facilitar os contatos, não esperar reações idênticas em pessoas diferentes, não comparar tragédias, permitir a repetição de histórias, perceber um luto patológico, ajudar a família a tratar o doente até o fim como vivo e não como se ele já tivesse morrido. Próximo. Próximo, Edgar. A família e o paciente sabem que nós não somos deuses. Eles só esperam de nós que não os abandonemos. A comunicação compassiva é um exercício de humildade, de autenticidade e de respeito pelo outro. Próximo. As pessoas perguntam como é possível conviver com tanto sofrimento diariamente. E aí eu coloquei aqui uma frase do Nuno Lobo Antunes, que é um neuropediatra, escritor português, que ele diz: é um privilégio poder conhecer a humanidade no seu melhor, na coragem e, sobretudo, no amor. Porque tem muita dor, mas tem muito amor também. Próximo. A compaixão é uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão, podemos entrar na escuridão dos outros. Próximo. Eu queria terminar essa conversa aqui, várias vezes interrompida, vocês me desculpem, com essa pergunta: o que vocês querem da vida? Que eu acho que é uma reflexão, mas principalmente, pode passar o próximo, Edgar, com uma outra questão.
o que a vida quer de você. Muito obrigada. Tem que aplaudir. Aplaudir mesmo, gente. Muito bom, Adri. Muito bom mesmo. Alguém quer fazer algum comentário? Depois dessa, eu só quero dizer que eu não ensaiei a aula com ela nem nada, deu para ver, né? Porque ela queria me ensaiar comigo, eu disse não, porque eu quero assistir ao vivo, para não ter um bias, um viés aqui, tá bom?